aos Gálatas, e nós vamos para o terceiro capítulo e vamos ler do versículo 26 até o versículo 29, em nome de Jesus. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Amém? Diz assim o texto bíblico em nome de Jesus: todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Os que em Cristo Jesus foram batizados, vestiram-se de Cristo. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Fechem seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade da gente estar junto como igreja, da gente estar nesse dia que o Senhor separou, para a gente refletir sobre a sua vontade, da gente receber o seu Espírito Santo se manifestando poderosamente nas nossas vidas. Que esse seja mais um momento do qual o Senhor já iniciou por essa manhã, onde o Senhor tem falado no nosso coração. Que o Senhor venha nos ajudar a nós refletirmos e vivermos aquilo que o Senhor deseja para nós quanto ao seu Evangelho. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar minhas irmãs, pode sentar meus irmãos. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Espero que vocês tenham tido uma excelente semana. E aos que não tiveram uma semana tão excelente, a paz do Senhor também, né? Visto que desde a manhã a gente tem aprendido sobre diversas provações, e que não são as provações que simplesmente nos definem, mas o que nos define é aquilo que Deus faz por meio das provações, que é amadurecer o nosso caráter. Então, às vezes a gente chega meio balançando, às vezes a gente chega feliz, às vezes a gente chega triste, mas independente da maneira que a gente chega, graças a Deus chegamos e a gente está aqui para a gente estudar a palavra de Deus, para a gente cantar junto, para a gente ofertar junto, e é um privilégio poder fazer isso em comunidade, poder fazer isso junto com vocês. Então, que Deus sempre multiplique esses momentos nas nossas vidas, onde com certeza Ele vai abençoar o nosso coração. Aos sábados, a gente tem passado por essa série de mensagens, que é a Jornada da Salvação, onde a gente tem visto degrau por degrau da fé, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e no mundo. Como Deus salva, quais são as etapas do processo de salvação. Por isso a gente tem visto algumas doutrinas fundamentais no cristianismo, como, por exemplo, a justificação, conversão, regeneração, a gente viu eleição. Então, passo a passo, a gente tem caminhado para entender tudo isso que Deus está fazendo nas nossas vidas, que Deus está fazendo através de nós. E hoje a gente chega no nosso episódio, onde a gente vai ver a doutrina da adoção, o que significa que nós formos adotados por Deus. Qual que é a relevância disso para a nossa semana? Qual que é a relevância disso, como a gente se enxerga, como enxergamos os outros e até como enxergamos Deus? O que nós, sermos filhos e filhas de Deus, significa na prática? E como Deus usa isso para manifestar a salvação dele nos nossos corações? Por isso a ideia dessa manhã de sábado ainda é a gente tentar refletir, tentar responder essas perguntas juntos, através do texto de Gálatas 3, versículo 26 até o 29. E para isso eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 26 ao 29. E nós vamos, durante a mensagem, também ao capítulo 4, no comecinho, que é a continuação da ideia de Paulo, falando o que significa que nós fomos adotados por Deus e o que de fato significa ser filho de Deus. Mas tentando entrar na primeira pergunta, por que é tão importante essa doutrina da adoção? Por que é tão importante a gente ter essa certeza e vivermos dentro dessa verdade de que nós fomos adotados e que somos filhos e filhas de Deus? E, em primeiro lugar, é importante ressaltar que, embora no meio
secular, no meio comum que existe hoje, existe muito a frase de que todos são filhos e filhas de Deus. Existe até as expressões que viraram até gírias, a gente vai falar de alguém, a gente fala, ô filho de Deus, vem pra cá, porque virou meio que no consciente popular de que todos são filhos de Deus, independente da religião, independente da onde cresceu, independente de quem seja. Só que contrariando esse senso popular, por exemplo, o apóstolo João, ele vem nos mostrar que não são todos que são filhos de Deus, mas que somente são filhos de Deus aqueles que têm fé em Cristo Jesus, aqueles que pertencem de fato à família de Cristo. Ou seja, não são todos que foram adotados por Deus, não são todos que são filhos e filhas de Deus, mas só são filhos de Deus aqueles que foram adotados por Ele. Só são filhos de Deus aqueles que têm fé em Cristo Jesus. O que leva a entender, obviamente, que se só os que foram adotados por Deus são filhos de Deus, os que não foram adotados por Deus não são filhos de Deus e, consequentemente, são filhos de si próprios, são filhos ainda das trevas, do diabo, de diferentes maneiras que a Bíblia retrata aqueles que estão distantes do alcance da graça de Deus. Então, desde já, isso já nos mostra por que é importante falar disso. Porque nem todo mundo é ainda. Nem todas as pessoas foram adotadas por Deus. Nem todos receberam esse amor de Deus de se tornar filhos e filhas. Há pessoas que ainda vivem perdidas nas trevas, pessoas que vivem distantes de Deus, que precisam dessa doutrina, que precisam desse evangelho, que adota, que é amor e que mostra um Deus que vem nos fazer filhos e filhas. E não é novidade de que essas pessoas não são filhas de Deus. Até porque o mundo grita isso num tom muito claro, num tom muito alto. Até porque nós vivemos nessa era, nessa sociedade contemporânea, onde tem explodido cada vez mais crises de identidade. Crises onde as pessoas das quais nós estamos incluídas não conseguem mais discernir quem são. Seja nos elementos mais básicos da percepção humana, como, por exemplo, questão de gênero, sexo, ao ponto de que nossa mente tem estado cada vez mais míope, de que temos dificuldade hoje em dia de dizermos qual é a nossa orientação, qual que é a nossa preferência, como nós nos enxergamos, qual é a nossa identidade. Os jovens perguntam hoje em dia de maneira esmagadora quem eu sou. E isso tem diversos fatores: quem eu sou enquanto homem, quem eu sou enquanto mulher, quem eu sou enquanto alguém do sexo masculino ou feminino, quem eu sou enquanto um ser humano dotado de direitos, vontades, o que eu vou ser no futuro, qual profissão eu vou escolher, qual carreira eu vou andar. Alguns adultos já há mais de 30, 40, 50 anos já têm mudado a pergunta e têm dizido: eu não sei mais quem eu sou. O que a vida me levou a ser? Que pessoa eu me tornei? O que as minhas escolhas me levaram? Idosos, ainda alguns dizem e se arrependem por quem foram ou pelo que fizeram. Então é verdade que essa crise de identidade tem afetado todas, não só classes sociais, mas também todas as diferenças de idade. Todas as faixas etárias têm sido afetadas por essa crise de não sabermos quem nós somos nem o que queremos. E o mundo tem oferecido diversas respostas a essa pergunta sobre quem você é. Não é à toa que agora na geração Z e Alfa nasceu o novo fenômeno, que embora tenha nascido nessa nova geração, afeta mais os da geração X, que é a explosão coach que tem surgido no mundo, principalmente no ambiente masculino, aonde a grande questão é justamente responder essa pergunta de quem você é enquanto homem, de você libertar o seu homem interior, de você conhecer quais são as suas capacidades, as suas potencialidades, e dentro disso existem os vídeos virais que viralizam nas plataformas digitais de Instagram, Facebook, de homens urrando para mostrar que são animalescos, de homens fazendo coisas extremamente bizarras para mostrar que são másculos,
para mostrar quem são, pessoas que olham para o espelho e conversam com si próprias para afirmar a sua identidade. Mas isso não tem sido só no ambiente masculino. O ambiente feminino também promove diversas questões e dilemas sobre a identidade, sobre rivalidade, sobre crises, comparações que afetam ambos os gêneros. E a sociedade tem dito que a identidade vem através da sexualidade, através da performance, através da carreira, através do salário, através da autonomia, através da realização dos desejos. E, infelizmente, isso tem afetado o meio evangélico. São igrejas que têm trocado um evangelho da doutrina da adoção, de um Deus que define quem somos, por igrejas que trocam isso por moralismo, autoajuda, legalismo. E isso não é um problema novo. Mas desde a década do ano 50 depois de Cristo, isso já acontece na igreja, como por exemplo nas igrejas da Galácia. Por isso Paulo escreve a carta aos Gálatas, mostrando que o que define quem somos não é a nossa performance, não é o nosso sobrenome, não é simplesmente a identidade que herdamos dos nossos pais, mas quem define a nossa identidade é a nossa condição enquanto filhos de Deus. A maior verdade não nasce dentro de nós, e nem das circunstâncias que enfrentamos, nem das conquistas que realizamos, mas nasce da declaração que Paulo fala em Gálatas, de que vocês são filhos de Deus por meio da fé. Paulo começa essa grande explicação com uma declaração absoluta. É a essência da doutrina da adoção. Nós somos filhos de Deus. E é através dessa verdade que vai nortear tudo que somos e tudo que fazemos. Por isso a gente vai caminhar por alguns pontos nessa manhã. Eu peço a sua paciência, a sua compreensão, para a gente estudar junto. E em primeiro lugar, a gente vai ver o que significa ser adotado por Deus. Qual que é o significado disso? Qual o significado da gente ter sido feito filhos de Deus? E para isso é necessário a gente entender um pouco do que Paulo está falando na carta aos Gálatas. A doutrina da adoção, a ideia de que nós somos filhos de Deus, aparece diversas vezes no Novo Testamento. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 1, quando Jesus fala que nós recebemos o poder, o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Na primeira carta de João, João também fala de que nós agora somos filhos de Deus. Em Romanos 8, como o Mateus abriu o culto, Paulo fala sobre sermos filhos de Deus também. Só que por que a escolha de Gálatas? Por que Gálatas ser o texto base? Por que Gálatas ser o primeiro? Em primeiro lugar, porque Gálatas foi a primeira carta onde Paulo escreve sobre essa doutrina. Gálatas é a segunda carta escrita por Paulo em ordem cronológica. A primeira carta é a carta primeira de Tessalonicenses, e depois vem a carta às igrejas da Galácia. Então aqui, na carta aos Gálatas, é a primeira vez que Paulo está explicando o que significa ser filhos de Deus e qual é a consequência disso. Por isso, para estudar o que significa, é muito importante a gente entender qual que é o contexto dessa carta. Por que Paulo está escrevendo essa carta a essa igreja e o que Paulo está querendo dizer quando ele coloca a doutrina da adoção no meio da carta de Gálatas. Por isso, Gálatas ela é uma grande carta, é um grande tratado sobre liberdade, sobre autonomia, sobre verdade. Paulo escreve essa carta porque a igreja estava confusa sobre quem ela era e como ela deveria viver. Os Gálatas estavam sendo seduzidos por um evangelho com acréscimos. Não é à toa que em Gálatas 1:8, Paulo diz que se alguém acrescentasse qualquer coisa no evangelho que ele pregou, seja ele mesmo ou um anjo do céu, a igreja deveria rejeitar completamente. E não só isso, mas ele fala também e se assusta como tão depressa esses crentes das igrejas da Galácia abandonaram o evangelho que eles acreditaram em Paulo. Eles estavam pressionados a viver um evangelho de cumprir as obras da lei para provar que eles eram filhos de Deus. Os Gálatas estavam sendo seduzidos de que eles só podem ser filhos de Deus e eles só provam que são filhos
se eles cumprirem toda a lei de Deus, se eles cumprirem a lei da circuncisão e todas as leis que vêm desde a era mosaica. E o que Paulo está querendo dizer é que a lei nunca teve o poder de nos fazer filhos. A lei nunca teve o propósito de nos dar identidade. A lei não é a base para mostrar quem nós somos. Por isso, em primeiro lugar, o significado da doutrina da adoção é mostrar de que nós não somos mais subordinados à lei, mas agora nós somos subordinados a Cristo. E a adoção significa exatamente isso. É quando há uma troca de posição. É quando existe alguém, um filho, uma criança que era de uma família, só que agora ele é adotado por outra família. Ele ganha um novo sobrenome, ele ganha uma nova condição, ele ganha uma nova herança. Tudo o que era da família passada é desconsiderado. E agora ele é colocado numa nova família, com novos costumes, com novas perspectivas. E o primeiro significado da doutrina da adoção, que Paulo quer dizer, é que quando Cristo nos adota, nós saímos da família antiga em que vivemos e somos transportados para a nova família em Cristo. E qual que era a característica da antiga família? De que nós éramos subordinados à lei. Nós éramos escravos do pecado. A grande característica da família antiga que Paulo está querendo mostrar é que a lei não tinha o poder de demonstrar que nós éramos filhos de Deus. Tudo que a lei fazia era mostrar e nos trazer consciência de que nós somos pecadores. Então a lei que era para ser boa e ter um efeito bom, na verdade trouxe um efeito ruim, porque só nos trouxe consciência do nosso estado miserável. Só nos trouxe consciência de que nós somos impossibilitados de agradar Deus pelas nossas obras. Por quê? Porque quando nós temos a lei, a gente olha aquele conjunto de regras, aquele conjunto de normas. E quando a gente olha esse conjunto de normas, fica muito claro a nossa miséria. Porque a gente olha para essas normas e fala, cara, eu não estou conseguindo cumprir nada disso. A gente olha para os 10 mandamentos e lá está escrito, não furtarás, mas a gente compra camiseta pirata, porque a gente não quer dar 300 conto na camisa do Brasil da Nike, a gente dá 20 da Tailândia porque é melhor, né? A gente prefere pagar mais barato no pirateado, porque a gente não ganha tanto. Mas isso é furtar, não é? Lá está escrito, não adulterarás, mas Jesus fala que às vezes só no olhar adulteramos. Lá está escrito não matarás, mas fala que com a palavra dura matamos irmãos e irmãs. Ou seja, quando olhamos para a lei, só ressalta o quão pecador a gente é. Quando eu olho para a lei, eu só falo, cara, eu não consigo cumprir realmente nada disso. E se dependesse de eu cumprir isso para ser salvo, eu seria o primeiro a ir para o inferno. Ou seja, o sentimento que a lei produz não é um sentimento de libertação. Não é um sentimento de liberdade, não é um sentimento de se sentir amado e adotado por Deus, mas é um sentimento de se sentir pecador e escravo do pecado, porque não importa quantas vezes eu olhe para a lei, ou não importa o quanto eu saiba o que é certo e o que é errado, mesmo assim eu erro, mesmo assim eu continuo pecando. Por isso que Paulo quer dizer em Gálatas, é que não é pela obediência da norma e da lei que nós somos filhos de Deus. Na verdade, ela só nos escraviza através da consciência de que nós somos pecadores. Por isso, a adoção é necessária, porque ela nos tira da condição de pecadores sem solução e nos direciona a Jesus Cristo, a solução para os nossos pecados. Por isso, Paulo fala que nós somos filhos de Deus, não mediante a lei, como está no texto que a gente leu, mas nós somos filhos de Deus mediante a fé. Nós não somos filhos de Deus mediante as obras. Não somos filhos de Deus mediante algum ritual que fazemos. Não somos filhos de Deus por etnia. Não somos filhos de Deus por mérito, por cultura. Mas somos filhos de Deus
pela fé. É colocar alguém nessa posição de filho. É alguém que começa a ter uma mudança completa de status, é um novo nome, uma nova linhagem, ele ganha acesso à herança do pai, ele tem agora um novo acervo de direito jurídico, ele tem uma ruptura total com o vínculo anterior, e ele tem uma nova dignidade social. Era como, por exemplo, no mundo romano, era muito fácil de entender quando alguém comprava a cidadania romana. Quando você comprava a cidadania romana, você se tornava cidadão romano, você ganhava novos direitos, você era tratado de uma maneira diferente, você ganhava novas responsabilidades. A ideia é que quando nós nos tornamos filhos, nos tornamos cidadãos do reino de Deus e rompemos com o reinado antigo do qual nós éramos escravos. A adoção não é, então, um simples detalhe na salvação, mas ela é o ápice da redenção de Deus. A adoção é o grande propósito do porquê Cristo nos salvou, para redefinir a nossa identidade, para redefinir a família da qual nós fazemos parte, para transformar a maneira que a gente vive. Em Efésios 1, 4 e 5, mostra que a doutrina da adoção é tão forte na Escritura e no plano de Deus, de que Deus nos predestinou como filhos, antes sequer de ter fundado o mundo. Ou seja, a adoção, o propósito de Deus nos tirar da escravidão do pecado, da tutela da lei, existe como parte eterna do plano de Deus, desde a fundação do mundo. E ela é concedida através da fé em Cristo, como uma obra do Espírito. Por isso, no texto de Gálatas, quando nós vemos sobre essa tensão entre lei e fé, a gente aprende que não é pelas obras da lei que somos filhos, mas é pela fé de Cristo que somos filhos. Por isso ele fala em Gálatas 4, se você virar a página da sua Bíblia, vai estar assim no versículo 5. No versículo 4... Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas é filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Está vendo como Paulo trabalha essa tensão inevitável de ou ser filho de Deus ou ser refém da lei? De ou você viver querendo agradar a Deus através dos méritos ou viver pela fé em Cristo? Não existe os dois. Não tem como fazer os dois ao mesmo tempo. Não tem como viver pela fé em Cristo, mas querer ser aceito pelas obras, ou é um ou é outro. Porque aquele que tenta viver ainda através das obras, Paulo, na carta aos Gálatas, diz que isso é submeter-se de novo à escravidão do pecado. Porque o Cristo que veio para nos libertar do domínio da lei. Porque a lei mostra o que a gente é incapaz de fazer. E Cristo mostra que Ele foi capaz de fazer o que a gente não conseguiu. E quando a gente tem fé em Cristo, é fé de que tudo aquilo que Cristo fez, que a gente era incapaz de fazer, foi dado a nós. Só que quando a gente tenta ser aceito pela lei, em vez de ser aceito pela fé, é como se a gente olhasse para Cristo e para a cruz dele e falasse, você não fez o bastante. Você não fez o suficiente. A sua obra não é tão poderosa para mim. Eu preciso dos meus jeitinhos ainda. Eu preciso provar ainda. Viver pela lei em vez de viver pela fé é rejeitar o sacrifício de Jesus e o poder dele nas nossas vidas. Viver pela lei em vez de viver pela fé é rejeitar de que nós somos filhos de Deus. Porque enquanto filhos recebemos a herança do Pai. E a herança de Cristo é a obediência que Ele nos deu gratuitamente na cruz, pela graça. Mas se a gente tenta viver pela nossa própria obediência, não é mais a obediência de Cristo que nos define, mas é a nossa própria.
E como a gente já refletiu, pela nossa própria obediência, a gente só é consciente de quão miserável nós somos. Por isso, eu quero caminhar para essa segunda parte e falar quais são as implicações de entender de que nós somos filhos de Deus. E, em primeiro lugar, significa que agora nós temos uma identidade absoluta. Nós não somos mais definidos pela culpa e nem pelo passado. Embora antes nós fôssemos inimigos de Deus, como Paulo fala em Romanos 5. Embora antes nós fôssemos filhos da ira, como está em Efésios. Embora antes nós éramos escravos do pecado. Embora éramos órfãos espirituais. Embora a gente tivesse herdado todos os defeitos que vêm geneticamente dos nossos pais, avós e ascendentes, através da adoção de Cristo, nós somos refeitos. Nós somos filhos amados. Nós somos agora irmãos com Cristo. Nós somos herdeiros e não somos mais inimigos. A ideia é um evangelho que não só perdoa, mas adota. E isso é uma diferença absurda na vida, gente. Adotar é muito diferente de perdoar. E um exemplo muito claro que a gente tem na prática é quando a gente diz perdoar alguém, mas a gente fala, eu perdoei fulano, mas cada um no seu canto, tá? Sem contato, não quero nem mais ver na vida, não quero nem mais ouvir o nome, não quero nem mais ver a cara. Mas eu perdoei, eu só quero distância. Diferente de nós, Deus mostra que o perdão sincero dele não distancia ele de nós, mas nos aproxima. E nos aproxima tanto ao ponto de ele desfazer a nossa inimizade com ele. E não só falar, eu te perdoo, Gustavo, mas fica aí no seu cantinho porque eu não suporto ouvir sua voz. Mas ele fala, eu te perdoo, Gustavo. Independente do que você já falou para mim, já fez contra mim, eu ainda vou te considerar como um filho que eu tenho. E tudo aquilo que eu tiver e tenho, eu vou dar para você como herança, por te considerar o meu filho. Por isso, é um evangelho que não só perdoa, mas é um evangelho que adota, que mostra um amor prático, que aproxima, que nos considera filhos de Deus. É um evangelho que nos aproxima, como a gente viu semana passada, na doutrina da reconciliação, num acesso direto, claro e total ao Pai. Não é à toa que Paulo usa um termo grego, tanto em Romanos como em Gálatas, que é Abba, que na verdade vem também do aramaico, que é um termo que era íntimo, muito usado por crianças e também por adultos, que mostravam uma intimidade por relacionamento afetivo muito próximo. O que Paulo quer dizer é que essa adoção nos aproxima de um Deus amoroso que se relaciona verdadeiramente com a gente. É uma adoção que nos aproxima e nos dá liberdade de termos segurança emocional. De que nós não estamos tendo contato com Deus, tirano, punitivo, nos dá uma intimidade sem medo, nos dá uma oração sem máscaras, porque a gente começa a entender que a gente não precisa mais provar nada para Deus, a gente começa a entender que a gente não precisa provar nada para os outros, e a gente não precisa provar nada para nós mesmos. A gente é liberto dos pesos que a gente coloca nos nossos ombros e liberto do fardo que a sociedade impõe a nós. A gente começa a entender que nós somos quem Deus diz que é, e isso basta. Nós não precisamos se achegar a Deus com as nossas obras, nem com os nossos méritos. Mesmo que a gente se achegue a Deus com os nossos pecados, com as nossas falhas, com os nossos erros, ainda assim Ele se aproxima de nós com perdão e proximidade, nos redirecionando a uma vida verdadeira. Por isso, quando a gente se torna filho de Deus, muda a nossa oração. Não oramos mais como fariseu, que bate no peito sobre as suas obras, sobre o que fez ou deixou de fazer. Quando olhamos as adversidades das nossas vidas e os problemas que enfrentamos, a gente não se choca quando a gente enfrenta problemas. A gente não fala, meu Deus, mas como que eu estou vivendo isso? Eu ia para a igreja todo dia. Por que isso está acontecendo comigo? Eu dava o dízimo certinho. Eu fazia o bem, eu dava esmola no farol. Eu tinha boas obras, eu era crente, eu lia a Bíblia inteira. Ué, como que isso está acontecendo comigo?
se eu faço tudo certo? Por que isso veio para a minha vida se eu sou crente? Isso muda a oração para a oração de um pecador que, olha, Deus, embora eu merecesse o pior dos castigos e não merecesse alegria nenhuma na vida, ainda assim o Senhor deseja me aproximar de Ti e me fazer filho. Por isso mesmo, com as situações todas desfavoráveis, ainda encontra motivo de alegria, porque eu fui feito filho de um Deus amoroso que não precisava me amar. A adoção muda totalmente a maneira com que vivemos na prática. A adoção, ela destrói preconceitos. Tanto faz o crente que acabou de se converter na igreja, quanto o crente que é crente há 30 anos. Ambos são salvos. Ambos são igualmente filhos. Ambos são igualmente amados. Não, cara, mas eu sou crente há 30 anos. Você não sabe o trabalho que deu para colocar esse cimento aqui. Você não sabe o trabalho que deu que foi para pintar essas paredes. Você não estava aqui. Você chegou, já estava tudo pronto, mano. Quem é você para falar alguma coisa nessa igreja? Eu estou aqui há 10, 20, 30 anos. Eu sou presbítero. Eu estou no conselho. Não é de ontem, não. Já faz anos. Eu tenho experiência de igreja. Não é ontem. É a minha vida inteira. Baixa sua bola aí. Chegou agora, mano. Ah, não. A adoção destrói os preconceitos. Porque todos são feitos igualmente filhos e igualmente amados. Tanto o que está há muito tempo quanto o que está há pouco tempo é igualmente aceito por Cristo e é igualmente abençoado por Cristo. O que está há mais tempo, na verdade, só entende mais ainda a glória dessa ideia. A adoção destrói as barreiras raciais. Seja pretos, pardos, brancos, seja qual for a etnia, seja qual for a cultura, seja qual for a religião que você cresceu e nasceu, não existe barreira diante de alguém que é filho de Deus. Não existe superioridade espiritual. Não existe hierarquia espiritual. Todos são filhos, todos dizem Abba, todos têm a mesma herança. O pastor não tem mais herança quanto filho do que um membro. O pastor não é um filho mais próximo, não é o caçula mais amado. Não existe superioridade espiritual. Seja quem for na igreja, seja qual for a função que tem, todos são igualmente amados e filhos. Por isso, a adoção destrói qualquer barreira, qualquer superioridade, qualquer divisão, qualquer preconceito e une a igreja num sentimento só de pessoas que são iguais em filhos. E é muito engraçado falar sobre isso, que eu tenho uma história muito cômica, que é de alguns pastores que eu conheço. E tem um pastor que ele nasceu na religião de matriz africana, e especificamente, né, não só de matriz africana, mas especificamente as de candomblé, umbanda e etc. E ele nasce nesse contexto, vive lá a infância, seu pai trabalhava lá, a mãe, mas de repente ele se converte, muda de vida e se torna pastor. Isso já faz muitas e muitas décadas. E aí ele estava conversando com outra pessoa, e foi muito engraçado, que o outro colega chegou e falou, cara, mas tem que analisar direitinho aí sua vida, porque tem que ver se não tem nenhum resquício, se não tem nenhuma coisa que aconteceu, que perdurou durante aí esse tempo, sabe? Eram coisas pesadas, a criação que você teve pode impactar coisas. Eu ficava, mano, o cara é pastor há uns 30 anos, velho. O que ele batizou de gente, eu acho que eu nem tenho de amigo no Facebook. E o outro tem que ver se tem resquício ainda. Pelo amor de Deus, o cara foi adotado, se converteu e foi regenerado há décadas. Mas porque existe esse consciente de superioridade espiritual, inferioridade espiritual. A gente é fácil de criar divisões, barreiras e loucuras na nossa cabeça. Não porque tem que ver os resquícios. Que resquício, irmão?
Uma vez que fomos salvos em Jesus, não existe mais resquício do nosso passado, não existe consequência dos nossos pecados que nos afetam e muito menos poder do pecado sobre nós. A gente é totalmente refeito, não existe árvore genealógica espiritual, não existe esse papo maluco de ver quem foi o descendente, ascendente, fulano, ciclano. Existe de que quando alguém tem fé em Jesus, ele nasce de novo em uma nova criatura para sempre. Por isso a igreja ela se torna uma família quando a gente entende que nós todos somos filhos de Deus. Ela não é um clube, ela não é um evento, ela não é uma ONG, e muito menos uma UPA ou uma AMA, onde nós temos que ficar com soro nos nossos braços todos os dias recebendo doses para a gente continuar na caminhada. Pelo contrário, a igreja é a agência de salvação e discipulado, que transforma um crente triste, imaturo, perdido nos pecados e refém do poder da lei, em um crente que agora é livre, renovado e feito de novo espiritualmente. Por isso, mais do que um hospital, a igreja é muito mais uma agência de salvação, que transforma pessoas que estavam excluídas em filhos e filhas de Deus, com o propósito não apenas de serem curadas ou ficarem na UTI, recebendo os remédios, mas com o propósito de irem adiante no mundo, mostrando que são filhas de Deus. São aspectos totalmente distintos. Em outro lugar, já caminhando para a parte final, a ideia de nós sermos filhos de Deus, como nós vimos, é a ideia de que nós temos herança. E esse é um detalhe muito importante, muito perigoso. Ser filho de Deus significa de que tudo o que é de Cristo é nosso. Tudo o que Cristo garantiu na cruz, a gente tem direito. E a gente tem poder para viver isso. Por isso que João, no seu evangelho, ele usa aquela palavra em grego, exousia, que significa ter poder, ter direito. Nós temos direito, nós temos poder de sermos filhos de Deus. Porque a obra da cruz é uma obra poderosa para nos garantir tudo o que Cristo fez a nós. Isso é extremamente escandaloso. Significa que toda a perfeição de Cristo é transportada gratuitamente para você e para mim. Significa que toda a santidade que Cristo teve, quando nós temos fé nele, é direcionada para você, meu irmão. E embora você não seja nenhum santo, embora eu não seja nenhum santo, embora a gente ainda peque, embora a gente ainda erre, através da fé, tudo de santo que Cristo é colocado em nós. Por isso Paulo chama a igreja de santos, mesmo tendo os pecados que ele descreve em Corinto. Por isso Paulo chama a igreja de justos, mesmo eles vivendo às vezes em injustiça, porque tudo o que Cristo foi, fez e é, através da fé, nós temos direito por herança de filhos. Por isso, toda a justiça de Deus, toda a santidade de Deus e toda a obediência de Cristo é dada a nós. Por isso, nós somos feitos filhos de Abraão pela fé. Porque Abraão, e isso é fantástico, que Paulo explica muito bem em Romanos e em Gálatas, ele não foi feito filho de Deus e amigo de Deus pela obra. Ele não foi feito amigo ou filho de Deus porque ele passou no teste lá com Isaac. Ele não foi feito filho de Deus porque ele fez a prática da lei, mas ele foi feito filho de Deus pela fé de que através dele a descendência traria uma bênção para todo mundo. E é essa promessa de Abraão, que não abrange somente os judeus, ou os que descendem geneticamente, pelo contrário, a descendência de Abraão não é genética, não é sanguínea, não é hereditária, mas tem a ver com a fé. Por isso, todos aqueles que tiverem a mesma fé que Abraão teve em Deus, também são filhos de Abraão, também pertencem à aliança, também não são subordinados à lei, mas são subordinados a Cristo, porque Cristo é esse descendente perfeito
perfeito de Abraão, que cumpriu a lei. Ele é essa descendência de Abraão, da qual através dela abençoaria a todos. Cristo é esse que veio e abençoou a toda a humanidade, trazendo a possibilidade de qualquer homem, qualquer mulher, em qualquer lugar, ser abençoado e feito filho de Deus, ser trazido à aliança de Deus e ser feito parte de povo de Deus. Por isso, o povo de Deus não são os judeus. O povo de Deus não é o Estado de Israel. Às vezes a gente se equivoca muito olhando lá para a nação de Israel, que foi criado pela ONU em 1940 e pouco, achando que eles são o povo de Deus, mas isso não tem nada a ver. O povo de Deus é aquele que pela fé é incluído na descendência de Abraão. E essa descendência tem como ápice, como clímax, Cristo. Ele é a descendência de Abraão, e do qual, através dele, todos são incluídos como povo de Deus. Por isso, Paulo fala, inclusive, em Gálatas, que não existe mais judeu, não existe já mais gentil, não existe mais escravo, não existe mais livre, não existe mais distinção entre povos. Todos que se achegarem pela fé em Cristo são feitos povo de Deus. Por isso, eu quero concluir com algumas aplicações práticas aos dilemas contemporâneos que a gente enfrenta na nossa vida diária, na nossa semana. A nossa crise de identidade, enquanto o mundo diz, construa a sua própria identidade. Busque ser quem você é. Busque a força interior que há em você. Deus diz, eu te dou a minha identidade, você não precisa da sua. Isso cura as nossas inseguranças crônicas. Isso cura as nossas comparações constantes com os outros. Cura as nossas autoestima baixa, os nossos perfeccionismos espirituais, ou as nossas ansiedades de quem estamos nos tornando ou quem nós somos. Porque a nossa identidade não está na gente, nossa identidade reside em Deus e na que Deus trouxe a nós. A adoção, ser filhos e filhas de Deus, combate essa solidão moderna que a gente enfrenta tão grande. A gente está tão hiperconectado pelas redes sociais, pelo Insta, pelo TikTok, pelo Zap, mas nunca a gente está também tão isolado uns dos outros. Nunca os jovens têm se sentido tão ansiosos, depressivos e sozinhos num mundo que tem o recorde de habitantes. Mas essa doutrina da adoção mostra de que nós não estamos sozinhos nesse universo. Você tem um pai, você tem uma família, você tem alguém para se apoiar em Cristo. O mundo capitalista é extremamente meritocrático e fala, você vale o que você produz, você é o que você faz. Mas Deus diz, você vale porque você é meu filho. E independente do que você fez ou deixou de fazer, eu te torno um filho que vale e que tem herança a mim. A doutrina acaba com uma orfandade emocional que a gente cresce. Onde nessa cultura atual, a gente vive cada vez mais se deparando com jovens e adultos que cresceram sem pais. Homens que engravidam mulheres e fogem, e muitas vezes, na maioria delas, se recusam inclusive a pagar as pensões. Pessoas que são criadas com lacunas emocionais, traumas quase que irremediáveis, buracos existenciais profundos na criação. Muitos são criados com pais, mas pais ausentes, pais abusivos, famílias destrutivas. Mas você não precisa ser refém do que a sua criação te deu. Você não precisa ser refém daquilo que a cultura que você cresceu te deu. A doutrina da adoção é a grande solução para que você seja curado e para que você seja uma nova pessoa, independente dos seus traumas, independente do que você viveu. Mas existe um Cristo que é poderoso para curar e para ser o referencial familiar que você não teve, para dar a estabilidade emocional que talvez não fomos criados e para dar a identidade que a gente não teve. Cristo é suficiente para tudo. Por isso, na prática, um filho confia e não vive em pânico. Se Deus é o nosso Pai, a gente não precisa ter que acreditar que a gente ainda tem que controlar tudo, ter medo do futuro ou viver ansioso.
A gente não precisa acreditar que a gente tem que constantemente manipular os resultados, viver nas nossas obras para conquistar o que queremos. Mas se Deus é o Pai, como Jesus diz no Sermão do Monte, tudo aquilo que necessitamos Ele nos dará, basta nós buscarmos o reino dEle. Um filho, ele obedece por amor e não por medo. A lei deixa de ser aquela ameaça, aquela tristeza, aquela punição, aquela escravidão, e passa a ser o direcionamento de uma vida reta aos olhos de Deus. O filho começa a lutar o pecado porque ama o pai. A santificação não nasce do dever nem do medo, nasce da identidade. A santificação não nasce do auto-reparo. Pô, cara, eu pequei muito nessa semana, então eu tenho que equilibrar a balança, deixa eu ser um pouco crente no culto. Pô, eu pequei muito no passado, então eu vou começar a melhorar nisso. Não, a santidade não nasce de equilíbrio da balança, ela nasce da identidade que temos. O filho se entrega à família espiritual que nós temos. O filho, ele não se isola, mas ele vive em comunidade. Por isso, não existe adoção por Deus que não te jogue e te insere numa igreja. Por isso, não existe igreja sozinho, porque sozinho ninguém é família. Sozinho ninguém ceia. Sozinho não tem como lavar o próprio pé. Sozinho não tem como ofertar a si próprio. Sozinho não tem como se refletir e ser exortado. Porque um filho faz parte de uma família espiritual que aprende a servir, mesmo se não estiver sendo agradado. Que aprende a perdoar, mesmo quando é injuriado. Que aprende a acolher e a ser acolhido. Um filho vive com esperança firme. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Essa doutrina nos lembra como Cristo nos comprou. De um Pai que nos adotou como filhos. De um Espírito que testifica, que mostra continuamente de que somos filhos de Deus. É uma das únicas doutrinas que mostram claramente na Bíblia todas as pessoas da Trindade participando disso. É o Cristo que se entrega na cruz e mediante a fé a sua obra somos filhos. É o Espírito que testifica continuamente no nosso ser que somos. E é o Pai que nos adotou. A adoção é um dos maiores privilégios do Evangelho. E o convite de hoje é claro para você e para mim. É a gente parar de viver como escravo, como órfão, e como alguém que perdeu muita coisa e tenta provar o seu valor. Mas agora, através de Cristo, nós vivemos como filhos. Talvez a gente vive nas nossas vidas achando que Deus simplesmente nos tolera e não nos ama. Às vezes nós nos vemos indignos demais de sermos filhos. Às vezes a gente se enche de peso por culpas antigas, como se Deus ainda estivesse nos cobrando. E às vezes a gente busca em relacionamentos, vícios, performance, uma identidade que só Cristo, através da adoção, pode te dar. Por isso Paulo te diz que a fé te colocou na mesa, a fé te deu uma família. E o Espírito te ensinou a chamar Deus de Pai, com um lar, com um nome, com uma herança e com um novo modo de viver. Feche seus olhos, deixa eu orar por sua vida em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento em que o Senhor nos direcionou a uma reflexão tão essencial e importante na vida cristã, de que nós fomos adotados por Deus, de que nós saímos do lugar, do ambiente, da família que nós crescemos e vivemos, e que através da fé na obra de Cristo nós somos transportados a uma nova vida, a uma nova família, a uma nova identidade, que transforma para sempre como enxergamos as coisas e como vivemos. Que esse grande fato, que essa verdade espiritual e absoluta seja verdadeira nos nossos corações, de que nós somos filhos de Deus. E de que um Deus, como diz em Romanos 8, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou em nosso lugar, o que Ele não fará por nós? Por isso, se Deus é por nós, se temos esse seu Pai, se temos esse Pai, somos esses seus filhos, quem será contra nós? Que acusação se mantém diante daquele que foi justificado, perdoado e adotado por Deus? Que passado, que pecado, que trauma prevalece diante do poder da cruz? Será a espada, a perseguição, a nudez, a fome que nos separará do seu amor? Ah, não.
Mas agora que nós somos filhos de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, a profundidade, nem nenhuma criatura nos afasta desse amor em Cristo. Por isso que a gente vive esse amor, Senhor. Nos ajude, nos dê essa identidade clara e essa vida transformada, como pessoas que foram alcançadas e são filhos e filhas de Deus. É isso que nós oramos e rogamos pelos méritos de Jesus. Amém. Vamos louvar, meus irmãos.